Você provavelmente tomou café hoje. Talvez já esteja na segunda xícara ou na terceira. É a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo só para a água. Mas aqui está o que ninguém te conta. O café já foi banido 3 vezes em 3 civilizações diferentes e cada uma delas tentou apagar essa bebida da existência. Essa é a história proibida do café. Para entender por que o café foi perseguido, você precisa saber onde ele nasceu. Estamos na Etiópia, século IX, uma região chamada Cafa, de onde muito provavelmente a bebida tirou o nome. A história mais antiga envolve um pastor, chamado Kaldi. Ele notou que suas cabras ficavam agitadas, saltitantes, quase dançando, depois de comerem os frutos vermelhos de um arbusto desconhecido. Ele provou os frutos e sentiu o mesmo. Os monges do mosteiro próximo jogaram os frutos no fogo, mas o aroma que subiu das brasas era tão intenso que eles resolveram fazer uma infusão. Aquela noite, nenhum deles dormiu. Não por insônia, por escolha. Por séculos, o café ficou restrito às montanhas etíopes, até que comerciantes árabes levaram os grãos para o Iêmen. Lá, os místicos sufis adotaram a bebida como aliada espiritual durante as longas noites de oração. O café não era um vício, era uma ferramenta sagrada, mas o que era sagrado para uns era ameaça para outros. No século XV, o café chegou a Meca e logo surgiram as casas de café, lugares onde qualquer pessoa podia sentar e debater. Política, religião, rumores sobre o governo. Para quem estava no poder, aquilo era muito perigoso. Em 1511, o governador de Meca decretou a proibição total do café. Alegou que a bebida contrariava o Alcorão. A real razão? Ele tinha medo que as discussões nas cafeterias provocassem rebeliões contra o seu governo. A proibição não durou nem 15 anos. O sultão otomano revogou o decreto e mandou executar o governador por excesso de autoritarismo. O café havia sobrevivido à primeira perseguição. Em 1554, Constantinopla inaugurou a primeira cafeteria pública, conhecida da história. Em menos de uma geração, havia milhares delas, pelo Império Otomano. E o problema continuava o mesmo. As cafeterias eram lugares onde as pessoas falavam livremente sobre política, sobre o sultão, sobre tudo que os governantes preferiam manter em silêncio. Sultões fecharam as casas de café, repetidas vezes, ao longo de 2 séculos. Elas reabriam clandestinamente. Os sultões fechavam de novo. Num determinado momento, ser pego bebendo café pela segunda vez era punido com afogamento. Mesmo assim, o café venceu. Sua importância econômica era grande demais. Os próprios ministros do sultão passaram a investir em cafeterias. A terceira proibição viria de onde menos se esperava. O café chegou à Europa no início do século XVII. Em 1675, Londres tinha mais de 3.000 casas de café. Eram chamadas de universidades de 1 centavo. Por uma moeda, qualquer homem comprava uma xícara e participava dos debates do dia. Os assuntos eram sempre os mesmos: política, negócios, críticas ao governo, e em dezembro de 1675, o rei Carlos II assinou a proclamação para a supressão das cafeterias. O motivo declarado: as casas de café eram o grande refúgio de pessoas ociosas e descontentes. O motivo real: ele sabia que nesses locais as pessoas falavam mal dele. A reação popular foi violenta. Em poucos dias, tanto lobby foi feito que o rei recuou. 2 dias antes da proibição entrar em vigor, Carlos II havia tentado proibir o café 3 vezes antes e havia falhado as 3. O café havia sobrevivido
a 3 impérios, mas a história ainda tinha um capítulo final, e esse você não aprendeu na escola. No século XVIII, o café já era uma das commodities mais valiosas do planeta. Os países que controlavam as mudas guardavam com o mesmo rigor que hoje se guarda tecnologia nuclear. E o Brasil queria entrar nesse mercado. Em 1727, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta foi enviado à Guiana Francesa com uma missão oficial: resolver uma disputa de fronteiras, e com uma missão não declarada: roubar sementes de café. Os franceses se recusaram a ceder qualquer muda. A exportação era proibida por lei. Palheta, então, conquistou a simpatia da esposa do governador francês. No banquete de despedida, ela lhe entregou um buquê de flores. Escondidas entre as pétalas, sementes e mudas de café, contrabandeadas para o Brasil. Aquelas sementes clandestinas se tornaram a maior indústria cafeeira do mundo. Hoje, o Brasil produz 37% de todo o café consumido no planeta. A bebida que foi banida em Meca, condenada ao afogamento no Bósforo e censurada pelo rei da Inglaterra, chegou até você pelas mãos de um espião apaixonado e um buquê de flores. Da próxima vez que você abrir o pacote de café pela manhã, lembre-se: governadores foram executados por causa dessa bebida. Sultões tentaram afogá-la no mar. Reis tentaram varrê-la da história. E ela venceu, todos eles. Deixa nos comentários: você sabia que o café chegou ao Brasil como contrabando? E qual alimento você quer que a gente investigue na próxima semana? Se inscreve para não perder.